Vamos falar sobre uma fé que vale ouro. Vamos falar sobre fé, amém? Eu queria começar falando aqui no capítulo 1 de 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Acompanhe na sua Bíblia, você que está aqui, você que está online também, acompanhe, está assistindo o culto online, aproveita, participa aí, pega a sua Bíblia, nunca deixe de confirmar na Bíblia, na palavra de Deus, tudo aquilo que a gente vai ministrar, né? Eu sempre gosto, eu acompanho na Bíblia, saber cada assunto que alguém está falando, né? Tem assunto muito inteligente, mas eu quero saber se está na Bíblia. Se está na Bíblia, amém, é porque é sabedoria de Deus. Então vamos ler aqui, 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Essa é uma leitura aqui meio complicada, mas quero reler aqui de novo para você entender, né? Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que depois de ser refinado pelo fogo, a sua fé é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então quem está falando aqui é o apóstolo Pedro para uma plateia, para um grupo, para uma igreja, para um povo que precisa viver uma fé autêntica, né? Uma vez que a carta do apóstolo Pedro é chamada de carta universal, porque é para todo mundo. Então não foi apenas para aquela igreja daquele primeiro século, do século da era cristã, mas para mim, para você também, para todo o tempo, porque fé, ela ultrapassa, a fé vai além das gerações, além do tempo. Fé é o que nos mantém vivos para Deus, né? Não podemos viver sem fé. Fé é o principal combustível do crente. A fé é que faz de você ser um crente ou não, acreditar em Deus ou não. Quem tem fé, então declara, obviamente está servindo a Deus. Minha esposa sempre diz que a incredulidade é a fé no diabo. Eu acho que é ela que fala, que o Martins falava, né? Nosso querido pastor Martins foi o nosso primeiro pastor da igreja quadrangular. Sempre falava que a dúvida é a fé no diabo, né? E a fé genuína em Deus é a fé que a gente processa, ou melhor, que a gente professa, né? Que a gente declara, que a gente fala. Essa é a fé. Então, quando o apóstolo Pedro estava falando sobre essa fé genuína, ele está falando para um grupo de gente perseguida, de gente que estava passando por momentos muito difíceis na vida. Difícil, momento terrível de perseguição, onde você não podia expressar a sua fé genuína publicamente. Nós, graças a Deus, não temos ainda. Eu digo ainda porque é possível que vamos chegar um tempo, né, que você não vai poder carregar uma Bíblia, nem falar de Deus, se a igreja continuar sendo essa igreja arredia como nós estamos vivendo nesse tempo. E cristãos não vivendo genuinamente o Evangelho, então alguém vai um dia poder amordaçar a boca do verdadeiro, do genuíno crente. Isso é até bíblico. Então, não tem como professar uma fé genuína sem que essa fé provoque alguma coisa. A igreja do primeiro século, como eu disse, era uma igreja perseguida. Os cristãos que professavam sua fé eram perseguidos por causa da genuína palavra, do Evangelho de Cristo, da doutrina. E hoje nós temos, graças a Deus, essa liberdade de podermos professar a nossa fé em qualquer lugar. Você pode ir para uma praça pública e falar de Jesus, dizer que você é crente. Você pode se levantar em qualquer ambiente
social, do seu ambiente de convívio com pessoas, e de falar que você é crente, que você crê em Deus, e ninguém vai te reprimir por isso, né? A igreja estava passando por um momento, a igreja do primeiro século, onde Pedro escreve para quem a igreja, para quem Pedro escreve, ele está dizendo que a fé de vocês, que a fé que vocês têm, ela passe por essa prova, né? Seja provada, ou seja comprovada assim, como o mais valioso do ouro, né? Que mesmo sendo perecível o ouro, ele passa pela prova do fogo, mesmo passando pela prova do fogo, tirando toda a impureza, ficando apenas o genuíno, ainda assim o ouro é perecível. Mas ele diz, mas a fé é muito mais valiosa do que tudo isso. E o que ele está dizendo é, todo nível de prova de fogo para a fé faz com que essa fé se torne muito mais operante, muito mais inabalável. Amém? Então a pergunta é, o que abala a nossa fé? Porque se uma provação abalar a nossa fé, se uma crise abalar a nossa fé, se um não abalar a nossa fé, se uma rejeição abalar a nossa fé, que tipo de crente nós somos, não é? Porque nós sabemos que a nossa fé é provada. Tem até a música que cantamos, né? Cada vez que a minha fé é provada, o que acontece? Deus me dá a chance de quê? De crescer um pouco mais, não é isso? Montanhas e vales faz parte da nossa vida. Então vai ter hora que tu vai ter vontade de desistir da vida cristã, da vida espiritual, mas é aí que a tua fé, se ela está intacta, né? Se ela está viva, se ela é poderosa, se você sabe em quem você crê, você diz, continuarei firme. Amém? Estou em prova, estou em necessidade, estou em crise, mas o que vai me tirar de tudo isso? Né? É como Paulo falou para os romanos, o que nos separará do amor de Deus? O que vai fazer com que a gente abandone esse amor? É falta de comida? É falta de emprego? É falta de alimentação? É falta de apoio de um e de outro? O que vai ser? É perseguição? É espada? Quando ele diz espada, porque tinha pessoas que botavam a cabeça, e agora? Nega ou não nega? Né? Um dia desse eu vi uma foto na internet, e alguém até comentando, né? A diferença do crente genuíno, que está nas ruas fazendo marcha para Jesus, manifestação, e os crentes lá do países islâmicos, né? Que estão indo para a morte, para serem decapitados. Aí a pessoa, que eu tenho certeza que é um crente descartável, ainda coloca assim, qual é o evangelho genuíno? Eu não gosto de escrever, mas naquele dia eu escrevi, eu falei, sabe qual é a diferença das duas imagens? É que ainda vivemos, a primeira imagem aqui que está o aglomerado de gente na marcha para Jesus, nas ruas, é que nós ainda vivemos um país livre, que você pode ir para a rua, defender a bandeira que você defende, a causa que você quer. E lá naquele país, eles não têm essa liberdade, eles foram defender e agora estão pagando com a própria vida. E tem certeza que você que está postando essa foto aí, essa imagem, nunca foi provado a esse nível, porque se você fosse provado a esse ponto, provavelmente você negaria o seu Deus. Eles estão indo para a morte porque não negaram. Essa é a nossa grande diferença, entende? Então o que nos oprime? O que faz com que a nossa fé seja negada? Aí eu tirei aqui algumas coisas. O apóstolo Pedro diz, a vossa fé é valiosa. Ela é muito mais do que ouro. Se você valoriza o ouro, a tua fé é muito mais do que o ouro. Amém ou não? A tua fé vale mais do que o ouro. Porque quando você tem uma fé genuína, nada te destrói, nada te abala, nada te acaba com você permanece. Mesmo que você fique no pior momento da sua vida, mas você tem a fé, você tem tudo. Porque você sabe que a sua fé é uma semente, ela começa, amém? Ela reinicia tudo. Você tem fé, ela volta a acontecer, volta a funcionar. Tudo, você sabe que se matar a tua fé, matou você, mas se não matou a tua fé, não tocou na sua fé, algo
pode acontecer, porque a fé é uma raiz, a fé é uma semente, ela brota, ela acontece. Glória a Deus. Então é isso que ele está dizendo. Então estejam preparados, porque Pedro está dizendo, a nossa fé será refinada igual se refina o ouro, amigo. Como é que se refina uma fé? Como é que se refina o ouro? Então nós vamos entender, amém? Fala para o vizinho aí do lado, e você que está nos acompanhando aqui pela internet, ouça também, diga assim para a pessoa que está do seu lado, diga, a sua fé é a única coisa de maior valor que nunca pode ser apagada. Carregue com você a fé, amém? Carregue para onde você for, para o momento que você estiver vivendo, leve a sua fé com você, guarde ela. E ele diz aqui, ela é tão genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado, amém? O que vai fazer com que você esteja diante de Deus, diante de Jesus, seja honrado por Jesus, e que Ele louve, glorifique e honre você, é quando Ele chegar, olhar para você e falar assim, verdadeiramente, você manteve a sua fé apesar de toda a crise que você viveu, de todo o problema que você enfrentou, você permaneceu, amém? Glória a Deus, queridos. Agora eu queria tirar algumas lições importantes aqui, sobre essa fé genuína, sobre essa fé que passa pelo vale da provação, sobre essa fé que entra no meio das crises, sobre essa fé que passa por necessidades, mas permanece. Fala para o vizinho aí, diga, a sua fé será provada. Diga, você não vai escapar, ninguém vai escapar, amém, querido? Então esteja certo de que a sua fé vai ser provada, irmão, vai ser provada. Não existe uma só pessoa de fé nesse planeta que não tenha sido provado na fé, tenha sido provado, tenha tido a sua fé provada no fogo, amém? Então preste atenção, você conhece alguém que tem muita fé? Pois pode ter certeza que essa pessoa foi provada, muitas vezes na vida. Agora o que é que prova a nossa fé? Por que a nossa fé passa por provas? Fala para o vizinho aí, diga a primeira coisa, para provar a sua fidelidade. Porque é no meio do aperto que a gente passa, né? É no meio de uma situação de provação que você define quem você é. Então tem gente que para provar a sua fidelidade a Deus vai ter a sua fé provada. O diabo virá, as provações virão, as circunstâncias virão para provar a sua fé. Diga outra coisa que prova a sua fé. Diga, é a prova da sua lealdade. A fé vai ser provada para provar de verdade se você é leal. Outra coisa, quando é que sua fé passa pela prova, como disse o apóstolo Pedro? Para provar a nossa confiança. Em quem você confia? O que é confiança? Confiança é aquele sentimento que nós temos de que eu estou na rota certa, servindo Deus certo, vivendo no tempo certo, na hora certa, no momento certo, e eu preciso descansar. Amém? Eu vou descansar. Eu confio no Deus que eu sirvo. Glória a Deus ou não? Outra coisa, a sua fé é provada, sabe para quê? Para provar a sua dependência de Deus. Porque não tem sentido termos fé em outra coisa a não ser em Deus. A fé é o que nos identifica de que somos filhos de Deus, que somos cristãos de verdade, né? Como eu disse aqui, a minha esposa diz que a dúvida é a fé no diabo. Então me parece que a fé é uma forma de você crer em algo, em alguém, nesse caso Deus. Então a sua fé, ela é provada para provar a sua dependência de Deus.
O que é a dependência de Deus? Hoje eu ouvi um homem de Deus falando uma coisa interessante. Ele disse, falando sobre a vontade, ele disse, quando eu faço a minha vontade e oro a Deus para fazer a minha vontade, o que eu estou fazendo? Eu estou centralizando a minha vida no humanismo. Isso se chama humanismo. Quando eu quero que Deus faça apenas a minha vontade, eu oro a Deus, eu não quero saber da vontade de Deus, eu oro apenas para que a minha vontade seja feita. Isso se chama humanismo. Agora, tem outra coisa. Quando eu oro para que Deus faça a sua vontade, mas eu ajo fazendo por mim mesmo, isso se chama religiosidade. Eu sou um religioso, eu coloco Deus, mas eu não permito que Deus assuma o controle. Isso se chama religiosidade. Agora, quando eu digo, Deus, faça a tua vontade na minha vida, e eu saio de circulação, é dependência de Deus. Aí sim, eu vou ter a vontade absoluta de Deus na minha vida sendo realizada. Amém? Então, nós temos que definir que grupo a gente está. Do lado do humanismo, onde eu quero que Deus abençoe a minha vontade apenas, ou do lado do religioso, que eu quero fazer a minha vontade, mas aí eu peço para Deus estar junto, mas ainda é a minha vontade que prevalece, ou eu sou aquele dependente de Deus verdadeiramente, que entrega tudo para Deus e deixa Deus fazer. Nós temos que decidir nossa vida, porque é assim que funciona. Então veja bem, nós somos provados na fé para dependermos de Deus, amém? Então talvez a gente passe por uma provação, para você entender que toda a sua vida, que a vida do cristão é dependência total de Deus. O ganho que você quer, o salário que você almeja, o emprego que você deseja, o acordo, o contrato que você busca, as vendas que você quer alcançar, o salário que você quer ter, a família que você quer conquistar, tudo que você quer construir. O que é dependência de Deus? O que é dependência? Pega um bebê, está ali o meu netinho, Noah, aqui a Ana Luísa, que depende exclusivamente de quem? Depende deles para tomar banho, para comer, para tudo. A existência, a subsistência dessas crianças dependem exclusivamente dos pais. Eles são tão inocentes que nem sabem o que está acontecendo. Então os pais têm que pensar, têm que ver o que eles precisam. Isso é dependência. Amém? É uma pessoa que é totalmente inválida e depende de alguém. Ela depende de alguém, né? Você imagina uma pessoa que é um paraplégico. Ele é totalmente dependente de quem? Se alguém não alimentá-lo, ele não come. Se alguém não der banho, se alguém não trocar a roupa, se alguém não cuidar, não fizer as higienes, né, necessárias, então essa pessoa é um total dependente. Agora, o que é sermos dependentes de Deus? É quando você deixa Deus ser o Senhor absoluto da sua vida. Amém? Porque você sabe que mesmo que você tenha coisas, que você conquiste coisas, mas ainda assim, você vive na dependência de Deus. Porque você entende que o que você conquista, o que você tem, vem de onde? De Deus. Amém? Porque diante de Deus você sempre será uma eterna criança. Por isso que Jesus falou, quando vocês se tornarem inocentes como uma criança, vocês serão dignos do reino. Eu entendo que essa palavra de Jesus é muito mais do que sermos inocentes no aspecto de obras, de coisas, mas é também na dependência de alguém. Amém?
É quando dependemos unicamente do Pai. Então vai ter um momento da sua vida que a sua fé vai te levar para depender totalmente de Deus. E aí você sabe se tem fé ou não. Outra coisa, a nossa fé é provada para o amadurecimento, querido. Amém? Fala para a pessoa do lado. Diga, você não chega ao nível de maturidade se não for através da provação da sua fé. Então, cada vez que a sua fé é provada, como diz a música, Deus está te dando a chance de quê? De crescer um pouco mais. Então, a fé é provada para crescermos, para maturidade. Agora, o que é maturidade? Maturidade é um longo processo de maturação. E é um longo processo de provação. Porque o próprio processo de maturação é um processo. Toda fruta, todo fruto que chega à maturação passa por um processo. A nossa fé também é um fruto. A nossa fé, ela produz frutos, resultados. E resultado não chegamos a um resultado se não passarmos por um processo. Toda árvore que está produzindo hoje alguma coisa, que está produzindo algum fruto, ela passou por um processo. Da semente, ela teve que germinar, romper com o solo, crescer. E assim sucessivamente. Ela foi crescendo, ela foi amadurecendo, foi se fortalecendo para chegar no processo da frutificação. E para chegar à frutificação, ela passou pelo processo da transformação. Fé também é transformada, fé também é provada, amém? Todas as pessoas de fé, ou que tiveram muita fé na Bíblia, elas tiveram que passar pelo processo da maturidade. Maturação é um processo. Nenhuma fruta é consumida se ela não chegar no tempo da maturação, e a maturação é importante. Talvez tenha até alguma fruta que tem gente que elimina, né? Encurta o processo. Mas nós precisamos entender que a nossa fé em Cristo Jesus, ela passará por um tempo de maturação. Amém? Por isso que Paulo mesmo diz, não põe as mãos sobre neófitos. Sabe por quê? O neófito não amadureceu sua fé. Ele não foi provado o suficiente. Porque o tempo da prova chega, o tempo das crises chega para todo mundo. Mas quando você tem uma fé madura, quando o crente tem uma fé amadurecida, ele sabe que aquilo é apenas uma etapa e vai passar. Porque atinge todas as áreas da vida, menos a sua fé. Sua fé intacta. E ele sabe, a maturidade lhe ensina que o que ele está passando é para purificar sua fé, para ter o efeito da valiosidade mais do que o ouro. E para encerrar aqui esse ponto aqui esse texto aqui que eu li, essa palavra, eu defino fé em 4 pilares. O que são pilares? São bases de sustentação, de sustentabilidade. Então, a nossa fé, ela é construída sobre 4 pilares. E eu vou lá para esses 4 pilares. Todo mundo precisa entender e construir sua fé. O primeiro pilar chama-se confiança, como eu falei. O que é a confiança? É a plena certeza de que você está no caminho certo, de que aquela pessoa é a certa, de que tudo é certo, amém? Que não tem nada contrário na decisão que você tomou, é plena, é total, é absoluta. Então você relaxa, amém? Então esse é o primeiro pilar da fé, é o pilar da confiança. O segundo é o pilar da dependência. Lembra que eu falei da dependência? Porque quando você está construindo uma vida de fé, você constrói uma vida de dependência. Nesse caso, de Deus. Nesse caso, nós estamos construindo a dependência de Deus, absoluta, total, amém? Então, fé, não tem sentido de termos fé se você não tiver que desenvolver confiança e dependência de Deus. O terceiro pilar, eu chamo de descanso. O que é o descanso? É você saber que tudo vai dar certo e você precisa relaxar. Descansar é despreocupar-se. A Bíblia diz, o salmista diz assim, que nós precisamos descansar em Deus,
Tem vários textos da Bíblia, eu não peguei nenhum aqui para mencionar, porque são muitos. Tem um texto de Êxodo 33, eu acho que o 4, não sei por aí, mas ele diz assim, o Senhor diz: eu estarei no meio de vocês para que vocês descansem. É Deus falando para Moisés sobre a certeza, tenha certeza de que eu estou junto, cara. Descansa, descanse. Em outras palavras, não se preocupe. Aprenda a desenvolver descanso em Deus. Descansar em Deus é não ser ansioso. Descansar em Deus é não ter crise de ansiedade na sua vida por uma coisa. Aprenda a descansar. Amém? Aprenda a relaxar. Porque se você está construindo um nível de fé operante, funcional, uma fé valiosa como ouro, uma fé refinada, uma fé treinada, preparada, então descanse, aprenda a descansar. Então construa esses pilares, o pilar da confiança, o pilar da dependência e o pilar do descanso. Descansa, relaxa, entendendo que Deus está no controle. Aparentemente é difícil, mas é uma forma de você controlar sua humanidade, controlar suas emoções, seu temperamento, suas ações, porque é isso que é ser cristão, para você entender em Deus, viver em Deus. E o quarto pilar, que é construído a nossa fé, uma fé autêntica, eu chamo de esperança. Esperança, o que é esperança? O que é esperança para você? Esperança é a firme convicção de que o que você quer, o que você necessita, o que você deseja, o que você busca, vai alcançar, vai acontecer. Vai acontecer. E você está esperando ver com seus olhos naturais o que apenas a tua fé, a tua convicção, a tua certeza construiu. O que você espera hoje? Tem gente que está precisando de um grande milagre hoje. Qual é o milagre que você precisa? Você está esperando esse milagre? O pai do filho pródigo nos ensina uma coisa interessante. A Bíblia diz que todos os dias o pai ia para o horizonte e olhava. Ele manda preparar um novilho. Ele diz assim: prepara um chinelo aí, um par de chinelos. Prepara uma veste. Não é isso que você lê lá? Prepara aquele anel que era do filho anteriormente. Prepara, deixa tudo aí. Talvez alguém havia dito ou falou para ele: o que você está esperando? Eu estou esperando meu filho. Ele vai voltar. Ele vai voltar. É provável que alguém disse: eu acho que ele nem mais existe, quem sabe já até morreu. Eu disse: não, ele vai voltar. E a Bíblia diz que todos os dias ele olhava para o horizonte. E teve o dia que ele disse: o que eu esperava aconteceu. Aí ele diz: sabe aqueles que chamam os servos e diz: cadê o chinelo? Bota, porque eu sei que ele estava descalço. Eu sei que ele ia precisar de um descalço, de um calçado, né? Estava descalço. Bota aí, no pé dele. Cadê a roupa que eu mandei você guardar? Agora é a hora, porque eu sabia que ele iria voltar todo maltrapilho, todo rasgado. Cadê o novilho cevado? Agora é hora de matar o novilho, porque vamos fazer a festa, né? Cadê o anel que eu pedi para guardar? Agora é hora de botar o anel no dedo, porque eu sabia que ia acontecer. Então Jesus está falando de várias coisas ali, e uma delas é essa. É como você espera. É assim que Deus nos espera, amém? Quando a gente se afasta de Deus, talvez alguém esteja afastado de Deus e acha: o Senhor me esqueceu. Ontem foi interessante, porque ontem foi dia de conselho por telefone, por várias pessoas, de WhatsApp. E eu aconselhei uma irmã, lá de Manaus, que acordou dizendo: acho que Deus não me ama, que não sei o quê. Sabe aquele sentimento que todo mundo acorda um dia, achando que é a vítima de tudo e de todos, né? Cheio de enfermidade, cheio disso, daquilo outro. Aí eu vim para cá, para o salão,
aquele espírito de oração, mandei os áudios com entendimento de Deus e mudou a voz. O último áudio que eu recebo já não era uma pessoa chorosa, era uma pessoa de confiança. Você entendeu? Então é isso. Deus está sempre nos esperando. Deus espera a gente no meio das cinzas. Eu vejo que Deus olha assim, eu gosto do texto, quando Davi, verso 18, quando Davi diz assim, mesmo que eu esteja no meio das cinzas, sepultado numa sepultura, Deus é capaz de abrir a sepultura e me tirar de lá, me fazer reviver, revigorar. Salmo 71, Davi já estava nos últimos dias da vida, já estava todo encriquilhado, todo velho, todo enrugado, já estava já na fila. Mas ele ainda diz assim, eu creio que Deus pode me tirar da sepultura e me fazer reviver. É o fênix que ressuscita das cinzas. Eu vejo que Deus às vezes olha para as pessoas, para mim, para você, quando vê que a gente está numa prova, está num aperto, está numa situação difícil, aí Deus diz assim, eu vou ficar só aqui olhando para ver se essa pessoa vai levantar daí. Só quero ver como é que ele vai levantar. Se vai levantar com uma cara de desistido, de arrependido, ou se vai levantar dizendo, Senhor, eu estou aqui de pé, está doendo, está ruim, mas eu estou aqui de novo, faz alguma coisa por mim. É importante a gente entender isso, amém, queridos? Então, fé se constrói sobre confiança, dependência, descanso e esperança. Espere com a certeza de que vai acontecer, prepare tudo para acontecer, amém? Prepare tudo, é como um bebê. Você sabe que o bebê está vindo, você prepara tudo, né? O bebê não quer nem saber de nada, mas quando ele chega, está tudo lá preparado. Os pais se arrebentaram todos, se endividaram todos, se calacraram todo, e o bebê não está nem aí, chega. Mas você prepara o ambiente porque você sabe que vai acontecer, amém? E você quer registrar aquele momento. Assim é a fé. Tem hora que você não tem ambiente nenhum, mas você acredita que Deus vai mudar sua história e sua vida. Então o que você faz? Você cria um ambiente para a coisa acontecer. Você cria um ambiente e Deus manifesta, amém? Você cria um ambiente e Deus traz a existência. Fui muito treinado nisso. No início nós fomos muito treinados nisso e deixamos. Nós oramos muito, são os atos proféticos, né? Nós oramos muito em cadeiras vazias, chamando a existência, não é isso? Nós já derramamos óleo em um monte de coisa. O que é isso? É a ativação de uma fé. É dizer que temos uma fé, amém? Que temos uma fé funcional, que temos uma fé ativa. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim, isso é maluquice. Aí você vai dizer, pode pensar o que você quiser. O importante é que eu sei em quem eu tenho crido e em quem eu vou esperar, amém? Então essa é a palavra, tome posse dela aí para você. Vamos orar aqui.